Avançando então aqui para a nossa questão de número 2, tá? Uma perguntinha básica. A apuração da receita bruta em regime que seja diferente do de competência contábil configura infração legislativa tributária? E aí, senhores? Essa questão eu não vou opinar muito não, professor, porque eu não sei explicar ela não. Mas o que é que você diria? Sim ou não? É infração ou não é? Eu diria que não, né? Ficou muito baixinho. Tu diria o quê? Que não. Por quê? É esse porquê, professor. É esse porquê aí que eu... É esse porquê que eu não sei explicar. Alguém mais? Alguém pode ajudar aí o Adriano? Ajuda os universitários? Bora, Marcos. Responde aí, Bruno. Por quê? Senhores ilustres, o que que acontece, né? Quando a gente vai estar estudando lá a nossa contabilidade básica, né, e vem permeando contabilidade de custo, introdutória, nós temos exatamente princípios, né? Um dos princípios da contabilidade, quem foi que levantou a mão? Foi eu, professor. Eu só queria falar pro senhor aqui. Eu Ah, coloquei que não, porque quando eu vejo uma questão que, tipo, ela abrange todo aquele conteúdo ali, tipo assim, afirmando que aquilo é assim, assim, eu acho que não tá certo, entendeu? É por isso que eu coloquei não. Agora, agora o porquê, eu não sei não. tô ligado. Segura aí, segura a resposta. Vamos lá. Nós temos lá nos nossos princípios, né? Princípio da universalidade, né? O princípio, né, do custo histórico, blá, 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 blá. Mas nós temos um princípio que é o princípio da competência. O que é esse princípio, ilustres? Quem é que lembra aí? Sexto período, tem que lembrar, por favor. Quem é que lembra? O que é que significa competência? É o Significa... registro no momento da compra, né? Exatamente, da compra ou venda, né? Ou seja, do caso do fato gerador, porque tanto a receita como as despesas, né, são registradas no período, né, do fato gerador. Professor Valeme, que eu não sei o que significa. Pera aí, rapaz, segura. Se liga, vamos imaginar aqui, ó. Vamos pegar aqui um celular, né? Um celular. Nós somos quem? Uma loja boa aqui. Nós somos, eu ia dizer Apple, né? Mas Apple não tem celular, tem iPhone, né? Então, vamos dizer que nós somos aqui o Armazém Paraíba. Eu gostei do Armazém Paraíba hoje. Acho que é porque eu tô 12 achando vezes. 12 vezes, crediário Paraíba. Pronto. Nós Ave somos o Maria. Armazém Paraíba. O que que acontece, pessoal? Quando a gente vai vender aqui um celular, nós temos o quê? R$ 1.000. Quando a gente vai vender esse celular, nós temos duas opções aqui no Armazém Paraíba. Nós temos, né, o carnezão. Em quantas vezes aí? O senhor quer pagar um celular ou o senhor quer pagar uns três? 12 de 100. Então tá aqui, O ó. Paraíba é o pior que tem, professor. Aí, no caso, você vai pagar 5 celulares no preço de um. Ave Maria, valeu, meu Deus. Então, ó, um carnezão aí em 12 vezes, ou um cabo assim que nem o À Adriano, vista. né, estribado, o cabo só chega com o dinheiro à vista. Ou à vista, né? O que é que isso significa, pessoal? Nós vamos imaginar que nós somos o Armazém Paraíba e nós acabamos de vender um celular, né? Minto, nós vendemos dois. Vou botar aqui um dois. Dois. Deu para ver que é um dois? Ficou feio, né, minha gente? Ave Maria. É um dois. Aí. Tá bonito. Mas vai lá, deu para entender a ideia. Tem dois celulares. Nós vendemos. Os dois celulares nós vendemos hoje. Dia 5/10. Eu vou lá registrar a minha receita, tá? Receita. Vocês lembram como é que registra a receita, minha gente? O que é que eu faço? Aí, já dei a resposta, né? Acredita a receita. Acredita a receita. Pronto.
A questão é, são 2 celulares. Então, vou acreditar aqui a receita de novo. Pessoal, o celular que eu vendi por R$1.000 em 12 vezes. Como é que é o registro aqui da receita? Qual é o valor aqui que eu vou registrar essa receita? Valor de quanto? De 1.000, né, professor? R$1.000 em 12 vezes. Qual é o valor da receita aqui, pessoal? É de R$1.000, minha Né, professor? gente. Porque esse regime de competência você registra pelo valor que foi comprado, não pelo valor final que você recebeu o bem que você vendeu, né? Quase lá. Deixa eu reformular aí. Pessoal, nós estamos registrando uma receita que ela está vindo a prazo. Mas a receita ela é de quanto? Ela é de 1.000. Ah, professor, mas eu vou receber em 12 vezes. Eu vou transformar isso aqui em 10 para ficar mais fácil aqui a nossa conta. Mas eu vou receber em 10 vezes de R$100. Sim, pessoal, mas o processo de recebimento é um processo meramente de caixa e não de competência. A receita em si, ela é o total de R$1.000. Agora, que você vai, né? No dia 5, tive uma venda de R$1.000. Ah, mas eu só vou receber 100. Sim, o recebimento, pessoal, é um outro registro. Ele é meramente um fluxo financeiro. Recebi, 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 recebi. E assim sucessivamente. Entende? Então percebam que aqui nós temos R$1.000 para receber de quem? De clientes, né? Clientes. E qual que vai ser a diferença para a venda à vista? Bom, a venda à vista, qual é o valor que a gente vai lançar aqui? A gente vai lançar R$1.000 também de receita. Por quê? Porque é o mesmo celular, é R$1.000. Qual que é a diferença? É que ao invés de dizer que eu vou ter dinheiro a receber, eu já registro a entrada. Já está aqui direto. Então, entendam o quê? Pelo princípio da competência, pessoal, independente de quando você vai receber, você registra pelo fato original. Então, no dia 5 de outubro, eu vendi 2 celulares, então a minha receita do dia é de R$2.000. Por mais que eu só tenha recebido R$1.000 da venda à vista e R$100, né, da primeira parcela, se bem que na primeira parcela normalmente sai depois de 30 dias. Então, que eu só tenha recebido os R$1.000 da venda à vista. Mas a receita do dia é de R$2.000. Isso é o princípio da competência. Você registra pelo dia, ou seja, pelo o momento do fato gerador, independente do recebimento. E aí, claro, se fosse uma compra, do pagamento. Também poderia ser o inverso. Você como fornecedor, que é quando você compra a prazo. O raciocínio é esse. Então, perceba que o princípio da competência, ele é atrelado ao momento do fato gerador. O que é que eu quero dizer com isso, ilustres? Isso aqui, pessoal, se aplica ao quê? Se aplica aos nossos registros, né? Aos nossos registros contábeis. Esse princípio, ele é aplicado para as nossas demonstrações contábeis, ou seja, para a nossa contabilidade. Isso é obrigatório, é inegociável, tá? Você não tem como fugir disso. Agora, quando a gente fala de legislação tributária, aí o negócio muda. Por que que muda? Porque você pode apurar pelo regime de caixa, tá? Você pode sim apurar pelo regime de caixa. Como assim, professor? Você vai ver o que você efetivamente recebeu e tributar em cima só do que você recebe. O que você ainda não recebeu, você não vai tributar. Professor, isso é permitido? É. Não é usual, mas é, porque você tem que comprovar, você tem que ter todo um controle, né, para comprovar que isso aqui, que você só recebeu aquilo e tudo mais. E observação, você pode até fazer, né, a parte tributária pelo regime de caixa, tranquilamente, pode fazer.
né, o Simples Nacional, o próprio lucro presumido, você pode estar fazendo aqui pelo regime de caixa. Qual que é o problema? O problema é que a contabilidade em si, ela obrigatoriamente terá que ser em competência. O que é que isso implica? Isso implica mais trabalho para o contador. Por quê? Porque a gente vai ter que ser, né? A gente vai ter que fazer, no caso, 2 tipos de controle. A gente vai ter que ter um controle da contabilidade, no princípio de competência, porque esse é imutável, você não pode mexer. E você vai ter que ter um outro controle no princípio de caixa, que é o de quê? O somente de vendas, para efeitos de apuração de impostos. Então, normalmente, o contador vai cobrar mais caro, porque vai ficar um balaio de gato. Ele vai ter que trabalhar com 2 regimes. Ah, professor, aí na DRE, no balanço, vai aparecer um valor diferente do seu relatório de apuração de imposto. Vai, é assim que fica. Ah, então é por isso. Isso aí, pessoal, normalmente funciona para empresas que têm um ciclo financeiro muito longo, ou seja, demora demais para executar, né, para receber. Então percebam que quando você tem esse tipo de situação, aí pode ser vantajoso para a empresa, porque ela demora muito para receber. Por exemplo, né, vamos imaginar aí uma pessoa que trabalha com soja. A soja demora muito para você receber. Trabalha com boi, demora muito para você receber. Então, o ciclo financeiro acaba sendo diferente também do ciclo contábil, ciclo operacional. Então, percebam que acaba se tornando vantajoso. Mas, na maioria dos casos, né, essa diferença não vai acontecer. Vai ser tudo feito pelo regime de competência, porque a contabilidade obrigatoriamente vai receber pelo regime de competência. Belezinha, ilustres? Tranquilinho? Então, percebam que configura, né? Configura infração de legislação tributária, o regime, né, diferente do regime de competência, ou seja, o regime de caixa? Não, né, pessoal? Claro que não. Você pode sim trabalhar tranquilamente por outro regime que não seja de competência, para fins de legislação tributária, tá? Contabilmente falando, nós somos obrigados a utilizar o regime de competência. Então, é um joguinho de palavras, inclusive, aí para testar aqueles que estão atentos ou não. Belezinha? Tranquilinho? Podemos? Devemos? Então, aqui a gente pode colocar aqui um é permitido. Tá aqui, é permitido. Isso para a legislação tributária. Agora, para a gente finalizar, né? Nós temos aqui a terceira questão. Ó, na terceira questão, nós temos aqui, determinada empresa comercial, olha só, empresa comercial. Já está dizendo aqui o setor. Comercial é do comércio, por favor. Tributada pelo lucro presumido, né? De novo, é o que nós estamos trabalhando, óbvio. Teve receita de 9 milhões. É dinheiro para chuchu, meu amigo, né? Se é dinheiro para chuchu, no primeiro trimestre de 20 de X1. Dessa forma, quanto a empresa apurou de imposto de renda e contribuição social? A primeira pergunta é, pessoal, é uma empresa comercial e está pelo lucro presumido. Qual que é a alíquota de presunção geral do comércio? Imposto de renda 8% e contribuição 8%. social 12%. Peraí, eu fiquei confuso. Repete aí, como é que é a história aí? 8 e Imposto 12. de renda, professor, É. 8% e contribuição social 12% para o comércio. É isso. Rapaz, esse homem... Se eu tivesse em sala de aula, eu teria levado uma estrelinha amarela para você. Não, de amarela não, uma estrela branca. Igual a do escudo do Botafogo. Eu ia colar na sua testa nesse exato momento. Esse homem tá afiado. Ilustres. Né? Conforme o Adriano já pontuou, e a gente pode aqui relembrar, né, novamente, se eu conseguir compartilhar. Só um minuto. Aqui. Olha só. Nós temos o quê? Vocês estão visualizando, pessoal? Sim. Então tá aqui, ó. Percentuais de presunção de quem? Do imposto de renda, que nem o Adriano falou. Nós estamos atrás de quê? Atrás do comércio. Então, ó, venda de mercadorias e produtos. Isso aqui, ó, de maneira geral, 8%.
Para todo mundo? Não, minha gente. Para todo mundo não. Tá aqui, ó. O imposto de renda. Professor, a questão não deu. Regra geral, todo mundo tem que saber, tá, pessoal? 8% para o comércio e indústria, 32% prestação de serviço. Claro, imposto de renda. E aí, quando a gente avança, né? Já que a gente já confirmou do imposto de renda, quando nós avançamos para a da contribuição social, nós chegamos o quê? Nós chegamos que a contribuição social, ela é 12% basicamente para todo mundo, tá? As exceções é que vão ser 15%. Então, já dá uma aliviada aqui para a gente decorar, não ter que saber tantos números assim. A gente fala assim, pessoal, por quê? Porque é importante que vocês saibam para questões de prova, né? Porque algumas provas, alguns testes, vocês podem estar sendo, né, questionados nesse sentido. Então, é importante ter esses conhecimentozinhos para que a gente possa trabalhar tranquilamente. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos calcular aqui o imposto de renda, né? Separado por partes, para ninguém ficar nervoso, todo mundo ficar tranquilinho, tranquilinho. Então, primeira coisa é o imposto de renda. Se é o imposto de renda, qual que é a primeira coisa que a gente faz, minha gente? A gente pega o quê? Receita bruta e multiplica pelo percentual de presunção, no caso do imposto de renda. Caba duro. Então, receita. Nós temos aqui, ó, 9 milhões. Tá aqui. Quanto que é o nosso percentual, né, de presunção? Vou botar aqui, ó, alíquota de presunção. A alíquota de presunção é de 8%. Isso quer dizer, pessoal, que qual que é o nosso lucro presumido? 720 mil. 720 mil. 720. 720 mil. Pessoal, qual que é o limite de presunção do imposto de renda? 120 mil, né? Quanto? 120 mil? Não. 60 É mil. 60 mil. Por que é 60 mil? Porque é 20 mil por mês. Como a gente apura por trimestre, tá aqui, ó, trimestre. O limite são 20 mil por mês. Então, percebam que aqui a gente já sabe que vai ter o quê? A gente já sabe que vai ter um adicional do imposto de renda, tá? Isso aqui é só informaçãozinha extra, só para a gente relembrar. Passou de 60 mil. E passou muito, né, de 60 mil. Então, continuando, nós vamos calcular o imposto de renda. Qual que é a alíquota do imposto de renda? 15%. 15%. Ou seja, quanto que é o meu imposto de renda? O professor tem um cálculo aí que faz, né? 15% sobre 720 mil, moço. Até que dá essa bagaça. 760 mil, 660 mil. Quanto? Porque aqui eu fiz um cálculo primeiro. Eu peguei esse base de cálculo aí, que deu 720 mil, né? Aí eu multipliquei por 660 mil, no caso, o cálculo aí que você está pedindo. Aí eu multipliquei pelos 10%, que é o adicional do imposto de renda. Entendeu? Não, 108 mil, né, não, professor? Deu 108 mil. Mas é porque, Adriano, tu tem que primeiro calcular o imposto de renda normal e depois tu vai calcular o adicional. Porque o adicional, a alíquota dele é diferente, né? A alíquota dele é de 10%, não é 15%. Então, os 15%, tu tem que jogar. Então, perceba o quê? Vamos lá, por partes. Primeiro, nós estamos calculando um imposto de renda normal, digamos assim. Esse imposto de renda normal, ele tem essa alíquota aqui, ó, de 15%. Esses 15%, ele tem que ir em cima do teu lucro presumido total, de 720 mil. Entendi Então, tu vai encontrar um valor aqui, 15% sobre o presumido. 108 mil, tá certo aqui. Isso. Essa parte aqui, né, isso aqui é um extra. Ou seja, tu vai ter que fazer isso depois. Por quê? Porque o cálculo do adicional, né, ele tem um percentual diferente. O adicional, ele é de 10%, sobre o valor que é ICD. Não é sobre os 720. É sobre o que é ICD. Agora aqui, professor. Beleza? Beleza. Então, retornando. Então, 15% sobre 720 mil. Alguém falou aí. Quanto é que era? 108 mil.
108 mil. Então tá aqui, nós já temos aqui o primeiro imposto de renda. Esse aqui, eu vou até botar aqui na frente, é o imposto de renda, vou botar aqui normal, né? Normal a pagar. Professor, Oi, me diga, meu. esses 15% aí, ele é também pré-estabelecido? E é fixo. Ele não Entendi. muda, tá? Ele é sempre 15%. Independente da atividade, seja lá o que for, é sempre 15%. A contribuição social, ele já tem alternâncias. Aí tem que consultar a tabela. Ok. Então, avançando. Depois de calcular, esse aqui é o primeiro imposto de renda. Mas nós sabemos que nós vamos ter que pagar também, né, o imposto de renda adicional. Por quê? Porque nós ultrapassamos aqui, ó. Nosso limite era 60. Nós chegamos em 720. Ou seja, o que é que vai ser aqui o adicional? O adicional vai ser exatamente o que excede 720 mil, né? Menos. 60. Menos os 60 mil, que é o nosso limite. Isso. Isso aqui dá quanto? 660 mil. Isso aqui vai dar, né? 660 mil. Então, nós temos aqui, ó, 660 mil. E aí, o imposto de renda adicional, né? Opa, vou Isso. botar aqui um percentualzinho aqui para ficar diferente. Percentual, a alíquota do imposto de renda adicional, ele já não é 15%, né? Ele é de 10%. 10% daquilo que excedeu. Daquilo que excedeu, minha gente. Por favor, sempre observem esse pequeno grande detalhe, que faz toda a diferença. Sempre Logo, vai ser 10%, né? Aí, sempre vai ser quando 10%. exceder. Exatamente, sempre vai ser. Então, logo, o nosso imposto de renda adicional a pagar será exatamente de... Quanto é que é 10% de 660? 76 mil. 66. 76 mil. 66 mil. Ilustre, qual que é o valor total do imposto de renda a pagar? Vamos somar, né, professor? O que o senhor já fez aí, que é esse primeiro aí de, no caso, 108 mil. E somar, né, mais 174 esse 66 mil aqui, no caso, que restou. Isso. Vai ficar, no caso, 174 mil. Muito bem, ilustres. Então, é 108 mil, que é o imposto de renda normal, mais o adicional de 66 mil. Ou seja, o valor total a pagar é de 174 mil. 174 mil reais. Isso aqui é o nosso imposto de renda. Mole, mole, mole. Simples, simples, simples. Assim. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção aqui, pessoal? É a questão do adicional. É só esse. Isso aqui tem essa 9 horazinha. Somente no imposto de renda existe, tá? Na contribuição social não tem. Então, para nós concluirmos a nossa questão, agora falta a gente calcular a contribuição social sobre o lucro líquido, né? Por quê? Porque a questão quer os dois, a gente só calculou o imposto de renda. Então, esse valor de 174 mil é somente o imposto de renda. Agora nós iremos calcular a contribuição social. Então, o primeiro passo é o quê? Multiplicar, né, professor? A receita bruta pelo percentual de prestação. Exato. É o mesmo raciocínio do imposto de renda, com a diferença de que a gente não tem adicional. Então, pegamos a receita, que novamente, né, 9 será milhões. os 9 milhões, e vamos multiplicar pela alíquota de 12%. presunção. A contribuição social no comércio é 12%. A contribuição social para o comércio vai ser de 12%. Exatamente. Logo, o nosso lucro presumido para efeitos de contribuição social, quanto é que é 12% de 9 milhões? 1.080.000. 1.080 mil. 1.080.000. Com isso, ilustres, nós fazemos o quê? Nós vamos aplicar, né, a nossa alíquota. Quanto que é a nossa alíquota de contribuição social? 9%. Ela é sempre 9%? Ela varia, né, professor? Ela vai variar.
Dependendo da atividade, ela vai variar. Ela não é sempre fixa igualmente o imposto de renda. Mas é como você falou, né? Que para ela variar é muito difícil variar. Em questões, regra, no caso, né? sim, em regra, ela vai ser sempre 9%, tá? Agora, existem as possibilidades em que ela vai estar aí na casa dos 15%. Então, preste atenção, pode ocorrer. Ou seja, ilustres, aplicando-se a alíquota Quando de é, 9%. professor? Vamos lá, vamos voltar então lá para a nossa Não tabela. sei. Nós temos aqui a nossa tabela, tá? E professor, Senhor, talvez seja até mais trabalho para você, mas seria de grande utilidade se o senhor pudesse separar somente as tabelas e disponibilizá-las. as tabelas? Uhum. Pode ser, a gente consegue. Olha só, lembrando, né? Vocês estão visualizando aqui o slide, pessoal? Sim. Então, ó, imposto de renda. A alíquota do imposto de renda, ela é o quê? Sempre 15%, tá? Então, independente do que aconteça, ela vai ser sempre 15%. Claro, a alíquota normal. Agora, quando a gente fala já, né, de contribuição social, aí as alíquotas elas podem ter uma variação. Na maioria das vezes, pessoal, por isso que está aqui, ó, né? De forma geral, ela vai estar em 9%. Mas quando se tratar dessas atividades, ela vai ser de 15%. Então percebam que na maioria das vezes ela vai ser de 9%. O que acontece é que na maioria dessas atividades que trabalha, tá, com valores imobiliários, trabalha com crédito, é que elas vão estar, na maioria das vezes, né? Elas vão estar o quê? Atreladas a 15%. Então, a regra geral, 9%. Mas quando for alguma destas atividades, né? Alguma dessas atividades, aí essa alíquota da contribuição social ela será de 15%. A gente consegue disponibilizar isso aí para vocês, eu vou estar colocando no material geral, eu coloco lá como tabelas. Pode ser? Fechou. Ótimo. Então, retornando para lá, já que agora nós já sabemos que são, né, que é 9%, já que nós estamos na regra geral. Então, contribuição social com uma alíquota de 9%, nós vamos chegar agora aqui no valor final da contribuição social sobre o lucro líquido a pagar. Quanto que é 9% de 1.080.000? 97.200. 90. E 7.200. Pronto, ilustres. Está aqui. Então, com isso, nossa terceira questão está respondida. Pessoal, como a gente pontuou, a nossa prova, né, para aqueles que chegaram depois, a nossa prova será agora no dia 19, tá? Porque segunda-feira